Olá, boa noite. Eu sou o Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise da Gazeta do Povo, onde analisamos os fatos mais relevantes do dia, do Brasil e do mundo. E temos aqui um time qualificado de comentaristas para analisar esses fatos. Deltan Dallagnol, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Fred. É uma alegria tremenda estar aqui com você, com a Anne, com a Fabi e com todo esse público maravilhoso da Gazeta do Povo. Obrigado. Anne Dias, prazer. Boa noite, Fred. É um prazer estar aqui com vocês. Estou animada para o debate. Isso aí. E Fabiana Barroso. Boa noite, Fabi. Tudo bem? Boa noite, Fred. Tudo bem? A Anne, o Deltan e a todos que estão nos assistindo. Aproveita para curtir, compartilhar e colocar no grupo da família, ajudar nessa última análise chegar a mais lares. Isso aí. E antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para convidá-lo a se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de começo de ano, R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado, porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas ele é exclusivo para assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como esse nosso programa Última Análise. E o caso Banco Master, que estremeceu o STF, trazendo para o centro do escândalo os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, agora é pauta central do debate público. Se antes os mais céticos poderiam chamar as denúncias de uma narrativa da direita para derrubar o ex-advogado do PT e o xerife da República, Alexandre de Moraes, agora não mais. Vamos ver aqui uma pequena matéria da Gazeta a respeito, como o caso Master, repúdio abusos do STF, rompe a bolha direitista. O editorial da Folha de São Paulo tratou o caso como um pacto de autoproteção entre poderosos e deixou claro: o STF tem que parar. Miriam Leitão, articulista do Globo e notória defensora de Moraes, condenou o contrato de Viviane Barsi, esposa do ministro, com o Banco Master. E também Eliana Cantanhede, do Estado de São Paulo, disse que há boas razões para perplexidade e desaprovação. Depois das revelações que devem continuar, pois ainda há muito a se investigar no caso, não se trata mais de um debate entre direita ou esquerda, mas entre a moralidade e a imoralidade de um órgão que acredita que pode tudo em Brasília. E especula-se inclusive que os outros ministros da corte querem Dias Toffoli fora da relatoria do caso Banco Master e assim a investigação tem autonomia total para continuar. E eu queria começar com você, Deltan. Será que finalmente a grande imprensa e a próprios senadores, parlamentares da situação estão largando a mão do STF, dos ministros do STF? Fred, o que a gente está vendo agora é absolutamente inédito. A gente já tinha visto uma ou outra crítica pontual da imprensa em relação a Dias Toffoli, em relação a Alexandre de Moraes, em relação ao Supremo, em relação à insegurança jurídica. Quem se manteve firme desde o começo, ao longo de todo o tempo, foi a Gazeta do Povo. Aqui vocês têm um porto seguro da defesa da verdade, da justiça e das liberdades. Mas na grande imprensa a gente via, infelizmente, um apoio, um endosso, muitas vezes sem qualquer vergonha, em relação às ações de Alexandre de Moraes. Eles entendiam que existia uma defesa da democracia, mas enquanto erguiam essa bandeira, na verdade executavam, era uma luta contra uma corrente política. Era um desejo e ações para derrotar o bolsonarismo. Era endossar uma luta pessoal de Alexandre de Moraes, de ministros do Supremo que entraram em conflito com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em nome da vitória de uma ideologia política que grande parte da imprensa abraça. 80% ou mais dos jornalistas, segundo pesquisas, são de esquerda. Então o que a gente teve ao longo desse tempo foi um endosso cego às ações do STF dentro de uma visão de que o fim justifica os meios. E os meios empregados ao longo de todo o tempo foram meios antidemocráticos. Pessoas que, com palavras vazias, defendiam democracia, mas executavam violações a direitos humanos, um pilar essencial da democracia. E agora, quando surgem escândalos
de corrupção, no sentido amplo, de apodrecimento do órgão público, de patrimonialismo, quando nós vemos indícios, sombras, nós vemos fumaça apontando que Alexandre de Moraes teria atuado em favor de um banco que contratou a esposa dele num preço totalmente fora de padrões de mercado. E quem teria executado o serviço, possivelmente não seria a esposa, que tem uma ação em que ela perdeu, conforme notícia de hoje, recente. Perdeu em primeiro e segundo grau uma ação em favor do Master. Uma de 77 mil ações envolvendo o Banco Master. E ao mesmo tempo, Alexandre de Moraes foi quem teria atuado de verdade em favor do Master, pressionando o Banco Central e a Polícia Federal, surgindo aí indícios de uma possível corrupção, indícios de uma possível advocacia administrativa, quando surgem indícios de que Dias Toffoli favoreceu o Banco Master, avocando um inquérito para o Supremo, decretando o sigilo total, determinando uma cariação no final do ano, de modo atípico, ao mesmo tempo em que, pouco tempo atrás, fundos ligados ao escândalo do Master e até ligados ao PCC teriam comprado a participação de familiares de Toffoli num grande resort do estado do Paraná e mais. Outra pessoa que participou da compra, uma pessoa ligada à JF, que Toffoli beneficiou com uma decisão que suspendeu a multa de 10 bilhões de reais da JF, quando a esposa dele, Toffoli, é advogada em outros casos da JF. Vejam, um benefício econômico para a JF de 100 milhões de reais por mês, só baseado em juros e Selic, 1% ao mês. 100 milhões de reais de benefício econômico para a JF. Tudo isso traz um escândalo que não está sendo varrido para debaixo do tapete por absolutamente ninguém, salvo poucos passapanistas comprometidos com esse sistema que ainda tem a coragem, ou melhor, a falta de vergonha na cara de seguir defendendo essas pessoas, apesar desse imenso escândalo. Agora, a questão é, se todo esse escândalo a gente vai conseguir reunir pressão na sociedade, pressão nas redes sociais, pressão na imprensa, pressão na opinião pública para finalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal serem formalmente investigados e formalmente responsabilizados, especialmente na instância que até agora dorme em berço esplêndido do Senado Federal. Perfeito, doutor. Anny, eu queria ouvir também sua análise, né, sobre esse assunto. Você acha que finalmente, né, com esse maior escrutínio da imprensa sobre os ministros do STF, a gente pode ver, inclusive, um recuo dos ministros do STF em relação a essas decisões que têm sido, né, ilegais, inconstitucionais, extrapolados os limites institucionais previstos aí no ordenamento jurídico brasileiro? Perfeito, Fred. A gente falou aqui esse ano, o início do ano inteiro, ano passado inteiro, sobre abusos do STF, violações do devido processo legal, coisas absurdas como perseguição de opositores políticos e a imprensa sempre silente, a grande imprensa, né? A gente já viu absurdos como tudo que o Tagliaferro, por exemplo, delatou dentro de uma comissão no Senado e os grandes jornais do Brasil simplesmente não deram nenhuma manchete. E agora eu até separei aqui algumas falas, alguns trechos desses jornalistas que o Fred leu no início, como o da Miriam Leitão, por exemplo, sobre esse caso. A Miriam Leitão diz o seguinte: se o STF se enfraquecer pela tempestade de erros processuais que o Toffoli tem cometido, é a democracia que fica vulnerável. Olha só, a Miriam Leitão entendendo algo que a gente está falando há tanto tempo. Ela repete a ideia dela. O que os inimigos da democracia querem é exatamente o que está acontecendo no Supremo. Ora, a gente fala isso há tanto tempo, né? Que bom que a Miriam Leitão conseguiu agora finalmente enxergar. A Miriam, inclusive, que a gente brinca, que sempre fala, entenda como isso é bom, quero ver agora alguém justificar como tudo isso que está acontecendo é bom. E a gente tem outros posicionamentos aqui, como o Merval Pereira, do O Globo, dizendo que ou o ministro Toffoli denuncia que a Polícia Federal está tentando ajudar Vorcaro, ou ele mesmo está tentando ajudá-lo. Ou seja, finalmente, a imprensa está formando um consenso para tentar tirar a relatoria de um ministro que está super envolvido com esse escândalo. A gente está falando de um bancário que comprou um banco falido, conseguiu dar uma nova cara para o banco, emitiu títulos bancários completamente fraudulentos, sem lastro no mercado financeiro. O Banco Central identifica, são milhares e milhares de investidores que caíram nessa fraude e agora tem pressão para que o Dias Toffoli, né, que como o Deltan colocou, tem vários vínculos com isso, não aprove a liquidação.
Felizmente a liquidação já aconteceu, as pessoas já estão recebendo de volta o crédito do fundo garantidor, mas até eu queria aproveitar a presença do Deltan, que é um grande operador do direito, para questionar, Deltan, sobre essa questão das provas, né? Que o Toffoli primeiro puxa para o STF, você já viu alguma vez juiz avaliar, fazer inquérito das provas? Aí depois ele devolve para a PF, porque foi pressionado, e seleciona os agentes da Polícia Federal que vão fazer esse inquérito. Como é que você enxerga essa questão da avaliação das provas do Dias Toffoli em relação a todo esse processo? Acho que a gente tem que reconhecer aqui, Anny, que o ministro Dias Toffoli é um grande inovador no mundo do direito. Ele merece talvez um Oscar, um prêmio Nobel da inovação jurídica, porque o que ele fez ninguém nunca fez na história. Ele levou para o STF um caso em relação ao qual o STF era incompetente e imediatamente ela decretou um sigilo absoluto. Eu nunca vi um sigilo absoluto ser decretado num caso sem que exista uma investigação, sem que seja um sigilo sobre a investigação em relação ao qual você vai decretar imediatamente buscas e apreensões e em seguida abrir o sigilo. Mas o que ele fez foi manter o sigilo, tudo está em absoluto segredo. Mas eu nunca vi um delegado determinar assim uma urgência explícita, assim algo muito extraordinário. Nunca vi nada acontecendo no dia 30 de dezembro. Ele determinou uma acariação 30 de dezembro, mas nunca vi um juiz determinar uma acariação. Mas nunca vi uma acariação determinada sem os depoimentos serem colhidos. Mas nunca vi um juiz determinar que só uma pessoa do Senado Federal pudesse ter acesso a dados sigilosos cujo sigilo foi quebrado pelo Senado. É claro que os senadores da CPI eles têm direito a analisar o material, mas Toffoli restringiu ao Alcolumbre que, segundo as informações da imprensa, foi quem indicou o diretor, ou o presidente, ou o responsável do Instituto de Previdência que comprou títulos do Master e que teve prejuízos multimilionários. Ou seja, alguém que também, em tese, está vinculado ao escândalo, tem ligações com o escândalo e que poderia contribuir com o mesmo propósito do Toffoli, se for, por hipótese, abafar esse caso. Ou seja, nós vemos uma decisão esdrúxula depois da outra. Eu nunca vi ainda um juiz, até porque nenhum delegado, a Polícia Federal jamais se submeteria a isso, não viesse essa ordem do STF, nunca vi um juiz escolher a dedo dizendo assim, ó, eu decretei, na Lava Jato isso nunca aconteceu. Vamos ser assim muito concretos para vocês entenderem. Juiz Sérgio Moro nunca disse, olha, essa fase aqui da operação, eu quero que seja aqui, ó, deixa eu ver, ó, o fulano, o ciclano e o beltrano que vão analisar essas provas. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque ao juiz não interessa indicar quem, interessa sim que o trabalho seja feito de modo institucional e que a Polícia Federal, o superior hierárquico que controla o ambiente, saiba quem são as pessoas que estão com vaga no trabalho para poder pegar o caso, quem são os melhores especialistas, quem são as pessoas mais adequadas para fazer aquele trabalho dentro da estrutura administrativa rotineira. Quando ele escolhe pessoas a dedo, a questão que vem, assim como em relação às outras decisões que não têm base jurídica, é por que ele está dando essa decisão inusual? Por que ele está direcionando? E todas as especulações, informações e hipóteses levam à ideia de que Toffoli está querendo controlar o vazamento de informações porque ele tem receio de que as informações vazadas possam vir a implicar ou Alexandre de Moraes, ou ele, ou pessoas selecionadas. A conclusão a que leva todo esse escândalo é que existe um esquema judicial de proteção de certos investigados no Supremo Tribunal Federal. Eu não posso afirmar nem acusar ninguém, mas essas são as hipóteses que estão sendo levantadas, essa é a nuvem cinzenta que existe em torno do Supremo e hoje, diante de tão esdrúxulas que foram essas decisões, Anny, como você levantou, cabe aos ministros explicar isso. E pela primeira vez, e essa é a grande novidade que nós temos hoje, Fred, pela primeira vez, não só a imprensa agora passou a criticar de modo incisivo, mas pela primeira vez saiu na imprensa que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal não aguentam mais esse escândalo e querem rifar o Toffoli das investigações. Por enquanto, só das investigações. Espero que evolua para rifar ele do Supremo Tribunal Federal mesmo. Mas, por enquanto, querem rifar, tirar ele das investigações. Porque até os próprios ministros, acostumados com os abusos de Alexandre de Moraes, acostumados a serem supremos acima da Constituição e das leis, até eles não conseguem mais aguentar o tamanho da pressão da sociedade sobre o Supremo e o tamanho das ilegalidades que vêm sendo praticadas nesse caso. E nesse ponto, Deltan, até estava me recordando, quando designação de agentes da Polícia Federal, delegados para conduzir o inquérito, como ele está fazendo com a questão do perito,
O Alexandre de Moraes fez exatamente a mesma coisa no inquérito das fake news. Você pega o ato ali inaugural, ele designa Denise Ribeiro e Fábio Chor como delegados, independente do órgão em que eles estavam vinculados dentro da Polícia Federal, respeitando toda a normativa interna da Polícia Federal, porque eram os homens de confiança, o homem e a mulher de confiança dele dentro da Polícia Federal. Fred, mais do que isso, pior do que isso. A leitura que passa, a impressão que passa é que não é só pessoa de confiança, é a pessoa que se submete a conduzir uma investigação de um determinado modo ou numa determinada direção, ou que se compromete a seguir diretrizes, ainda que sejam ilegais do ministro, sustentando a legalidade e amparado no fato de que o Supremo é o último órgão a dizer o que a lei é. Então, porque como você viu nesse caso agora do Toffoli, a delegada da Polícia Federal, ela se negou a cumprir determinadas diligências se o ministro não botasse no papel e assumisse a responsabilidade, porque ela considerou ilegais. Quando veio a ordem da careação, ela disse, não vou fazer ou não vou deixar de fazer, fora o que está determinado pelo juiz, porque seria irregular. E aí ele teve que bancar as decisões, ele teve que botar no papel. Então, quando eles escolhem o delegado, eles evitam esse tipo de constrangimento. Eles escolhem alguém alinhado. Então, é mais do que uma questão de confiança que você bem colocou. É além disso, é uma questão de direcionamento das investigações. Perfeito. E, Fabi, queria ouvir também as suas considerações. Essa guinada, né? O Dias Toffoli ele é conhecido no STF por dar decisões anulando condenações, e grande parte dessas condenações, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato, né, doutor? A própria suspensão do pagamento da multa lá da JF de 10 bilhões de reais no acordo de leniência da Lava Jato, e a imprensa criticava, mas também não era aquela crítica, né, por assim dizer. E agora, nesse caso, a gente vê que há uma mudança de posicionamento da imprensa envolvendo o caso do Banco Master. Por que você acha? A coisa está ficando tão gritante que nem eles mais estão conseguindo negar que o Toffoli está agindo ali, né, para blindar os poderosos no caso do Banco Master? Bom, o Toffoli também é um dos grandes responsáveis pelo inquérito da SIC News, que está aberto até hoje, que, né, tivemos a decisão lá de inserir aquela investigação em relação aos servidores da Receita Federal, né, no inquérito das fake news. Foi o Toffoli que instaurou a portaria e distribuiu, não, ele deu na mão do Moraes. Então, que ele é o começo de todos os males, destes piores, sem contar o passado que já foi abordado em relação à própria Lava Jato, mas eu vou primeiro abordar aqui, eu respondo a sua pergunta, Fred, em relação ao que eu acho que a imprensa está fazendo. Olha, além do que a Anne e o Deltan já disseram, a gente precisa sempre lembrar a competência de foro do próprio Supremo. Isso é importante, porque ao ver, né, de quem conhece um pouco de justiça no Brasil e ainda acredita que as leis valem, jamais poderia ter sido puxada a competência. A gente sempre fala disso, mas é importante frisar aqui mais uma vez, né, para que as pessoas entendam. Aqui também a atuação atípica do Supremo, né, que ele faz um impulsionamento estranho, né, que é aquela coisa de investigar, de acusar e de condenar ou não, né? Isso viola o sistema acusatório brasileiro, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Eu sei que é chato ficar citando lei, mas eu estou citando de vez em quando para deixar, né, como referência e símbolo histórico, né, que nós tínhamos lei, que eles estavam fazendo realmente contrário à lei. Aqui também tem, novamente, né, um inquérito sem delimitação, então você não sabe o objeto, você não sabe direito quem é investigado, e é um crime financeiro. Crime financeiro já é difícil para as pessoas comuns entenderem. Se fica fazendo esse tanto de presepada que eles estão fazendo, eu acho que até é proposital para as pessoas não entenderem, só que não deu certo. A população aí ficou bem revoltada de uma forma geral, furou a bolha, né, e todo mundo que já vinha torcendo o nariz para o Supremo Tribunal Federal, mas que gostava que o STF estava fazendo porque era direcionado ao Bolsonaro e bolsonaristas, agora começa a ficar preocupado se não vai chegar perto de si, né, ou se nós não teremos mais leis no Brasil. Esse pessoal deveria ter perguntado antes. Não estou falando da imprensa ainda, estou falando das pessoas que têm uma certa influência no debate político, só que da esquerda. Também é possível, o Fred a Anne perguntou para o Deltan, acho importante a questão das nulidades das provas, que com certeza um advogado a qualquer momento vai poder alegar isso, porque a gente não tem a cadeia de custódia ali protegida como deveria ser. E a sua pergunta, né, falando da mídia, eu vejo de um lado muito simples. Por exemplo, eu vou citar o órgão aqui, eu vou citar o veículo. O Grupo Globo está em primeiro lugar nas entrevistas, né, que o Lula tem dado, né, dá assim a rodo para
o Grupo Globo. Foram 175 entrevistas do Lula e do seu governo. Se for ver o segundo lugar, já é bem menos. Então, o que essa mídia está fazendo, batendo nos ministros agora? Ao meu ver, estão protegendo de alguma forma o Lula, porque é conveniente para o Lula. Aí a gente junta com aquela reunião da semana passada, de Haddad, Lula, o presidente da Receita Federal e o próprio Alexandre de Moraes. Por que não foi o Toffoli? Não é estranho? Então, o que me leva, às vezes, a crer, eu não estou acreditando mais em bondade jornalista da extrema imprensa. Ao contrário, eu fico me perguntando qual é a ligação e por que eles querem proteger Lula a esse ponto. Aí só nos resta que eles precisam salvar o Lula queimando o Toffoli. Perfeito, Fabi. E antes de continuarmos analisando o caso Banco Master, vamos assistir um pequeno vídeo do nosso patrocinador. E hoje eu estou aqui com o Dr. Laidir Della Torre, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, vamos falar real. Ninguém merece acordar com aquele mau hálito, não é? Ou então, tá numa reunião, começa a sentir a boca ficando seca. E para quem usa as famosas canetas de emagrecimento, então, essa secura aparece direto. Sem contar o café, o estresse, a correria. Total. Mau hálito, ardência, aftas e sensibilidade tem motivo. Café muda o pH. Estresse inflama a gengiva. Pouca água resseca a mucosa. E as canetas emagrecedoras realmente aumentam muito essa secura bucal. E aí chega a Bluem como aquele salva-vidas do dia. Praticamente. A Bluem usa tecnologia exclusiva de oxigênio ativo. O poder antibacteriano dela é comparável e melhor que o da clorexidina, mas sem gosto ruim, sem manchas e sem ardência. Ou seja, cuida da boca sem causar desconforto. Exatamente. E ajuda no dia a dia. Melhora o mau hálito matinal, alivia a boca seca, reduz a ardência e a sensibilidade, equilibra o pH e acelera a cicatrização de aftas e feridinhas. Bluem é a sua aliada no bem-estar da saúde bucal. E o melhor, funciona de verdade. E para finalizar, a saúde começa pela boca. Bluem, a marca de higiene oral mais premiada da Europa, disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br. Voltando ao caso do Banco Master, doutor, eu quero ouvir as suas considerações sobre uma possível delação premiada do Daniel Vorcaro, né, perante, obviamente, o gabinete do próprio ministro Dias Toffoli, que possa, eventualmente, implicar os integrantes da corte, né, seja o ministro Alexandre de Moraes, com o contrato que a sua esposa celebrou com o Banco Master, seja o próprio Dias Toffoli, nas relações familiares envolvendo o resort Itaiá, no norte do Paraná. É provável uma delação dessa que eventualmente implicasse, né, e responsabilizasse ministros da Suprema Corte? Essa é quentíssima, hein, Fred? É o que todo mundo quer, não é? Que a verdade venha à tona, que tudo seja esclarecido, que nós possamos saber o que de fato acontece nos bastidores, por trás dos panos, o que eles tramam em segredo, que a gente possa compreender o patrimonialismo que também acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. Esse patrimonialismo que nos acompanha há séculos e que faz com que os donos do poder tenham um enriquecimento extraordinário no nosso país. Quanta coincidência nós temos visto ao longo dos últimos séculos e uma parte dela nós conseguimos revelar na Lava Jato. Contudo, não toda. E isso nos traz a possibilidade de uma delação contra os ministros do Supremo por Daniel Vorcaro. Lauro Jardim do Globo noticiou agora. Ele disse que existe uma proposta de delação na mesa. Ele disse, olha, os advogados vão negar. Isso faz parte do jogo. É a mesma coisa que aconteceu com o Mauro Cid. Os advogados negavam, até a gente ver no que deu. E hoje existiria uma proposta de delação premiada na mesa. Como alguém que atua em uma série de investigações, uma série de acordos de delação, a primeira coisa que eu penso é, um investigado, um réu, ele só vai buscar uma delação premiada quando ele não vê um bom caminho, uma boa alternativa para ele conseguir impunidade. Eu acho muito difícil que Vorcaro faça uma delação premiada enquanto esse caso estiver nas mãos de Dias Toffoli, com todas essas decisões esdrúxulas que ele está dando, que mais parece que estão atendendo aos interesses da defesa e garantindo uma proteção especial de todo mundo nessa investigação, talvez até o do próprio Vorcaro. A segunda coisa que me passa na cabeça é o que o Daniel Vorcaro poderia relatar num caso como esse. E imediatamente vem à tona, vem à nossa mente exatamente aquilo que você mencionou, Fred. Será que Daniel Vorcaro ele não poderia falar algo sobre o contrato de 129 milhões de reais com a esposa de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, contrato em relação ao qual a gente não vê uma atuação, uma prestação de serviços
concreta, não existe nenhuma evidência de uma prestação de serviço concreta, salvo um caso, uma notícia-crime que poderia ter sido feita por um estagiário, uma queixa-crime, e ainda em relação à qual o escritório perdeu em 2 instâncias, um escritório sem notória especialização, sem um notório saber jurídico, que não está dentre os escritórios mais especializados do país e com preço muito acima do valor de mercado. Será que Vorcaro não poderia vir e relatar que, eventualmente, esse contrato possa ser uma corrupção, ou uma advocacia administrativa, ou uma compra de influência junto a poderosos? Será que Vorcaro não teria algo a relatar em relação à compra dos ativos dos familiares do Dias Toffoli? Toffoli que está dando decisões esdrúxulas, será que ele não tem algo a esclarecer em relação a essas decisões esdrúxulas do Dias Toffoli? Olha, eu acredito que certamente o Vorcaro teria muito a contribuir. Mas um outro dificultador para uma delação nesse caso é justamente o caso de estar com Dias Toffoli. Vorcaro seria louco de delatar Dias Toffoli para Dias Toffoli? Mais ainda, nós vimos ao longo da Lava Jato que os próprios advogados eles barravam a delação de pessoas do judiciário, porque eles não queriam cair na má fama, no mau relacionamento com os ministros e com as cortes. Então os próprios advogados barravam, e hoje quem coordena a defesa jurídica do Vorcaro é o Valfrido Vardi, alguém que tem bom relacionamento com as cortes superiores. Então seria muito difícil que a partir desse advogado saísse uma delação premiada, a não ser que seja uma delação premiada para inglês ver. Vou voltar nessa hipótese no final. Mais ainda, vocês lembram de quem já delatou ministros do Supremo? Existiram alguns que delataram ministros do Supremo. E sabe o que aconteceu com eles? Eles se ferraram. O caso mais notório é o caso Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão. Ele delatou o Dias Toffoli, isso, ele mesmo. Disse que Dias Toffoli vendeu decisões judiciais, vendeu decisão liminar, vendeu mudança de posição no Tribunal Superior Eleitoral. E o que aconteceu com essa delação premiada? Por uma maioria no Supremo Tribunal Federal, ela foi arquivada, ela foi enfiada numa gaveta. E agora sente para você escutar isso que eu vou te dizer. Dias Toffoli participou da decisão. Ele votou. Ele não se declarou suspeito, ele não se declarou impedido, muito embora isso seja um crime de responsabilidade passível de impeachment e de afastamento, de perda do cargo segundo a lei de impeachment. Não, ele votou, ele garantiu o próprio arquivamento da delação premiada contra ele. E o que aconteceu com o Sérgio Cabral? Vejam só que coincidência, nesse país das coincidências. Dias Toffoli se tornou o grande anulador geral da República no caso Lava Jato, recebeu tudo, deu anulação atrás de anulação a rodo, e Sérgio Cabral, em um determinado momento, foi com o pires na mão mendigar, implorar por uma anulação dos seus casos. E o que Toffoli fez, depois de anular tantos casos da Lava Jato, não anulou o caso de Sérgio Cabral. Foi a vingança perfeita de Dias Toffoli. Com esse cenário, com esse quadro, não existem hoje incentivos para Daniel Vorcaro fazer uma delação, a não ser que a delação seja o mecanismo para inglês ver em que ele proteja os maiores poderosos e que ele entregue alguns peixes pequenos e alguém do judiciário interessado em encerrar esse caso de alguma forma garanta a impunidade a Daniel Vorcaro, a impunidade aos grandes poderosos e desloque o foco da investigação para uma série, para um cardume de peixes pequenos. Essa é a única possibilidade concreta que eu vejo de uma delação de Daniel Vorcaro. Infelizmente, mas enquanto nós não mudarmos o Senado Federal e a conjuntura do país, isso é o máximo ou ainda é o que a gente pode esperar desse caso. Perfeito, Deltan. Yane, em outras ocasiões em que ministros do Supremo eram criticados, geralmente logo na sequência outros integrantes da corte saíram em defesa. Lembro até agora, no caso do evento do 8 de janeiro que o Fachin fez ali, conduziu no STF, ele saiu em defesa do Alexandre Moraes. Nesse caso do Banco Master, a gente tem visto os integrantes do Supremo quietos, não vi, pelo menos até agora, não tive notícia de nenhum integrante que tenha saído em defesa do Toffoli. Você acha que, de fato, há aí uma preocupação dos próprios integrantes do Supremo com essa atuação descarada do Toffoli?
Perfeito. De acordo, inclusive, com o Lauro Jardim, no que ele tem relatado no jornal O Globo, ele diz que os ministros já estão se movimentando e não querem mais que a relatoria fique na mão de Dias Toffoli, que, inclusive, gostariam que ficasse nas mãos de Cássio Nunes. O porquê, a gente ainda não sabe, mas é o que diz Lauro Jardim. E aí, a questão que fica é exatamente essa que você traz. Em vários outros casos, todo o judiciário, o STF foi silente, a imprensa foi silente, que para eles não é tão caro defender liberdade de expressão, defender o opositor político, defender um inquérito inventado do nada, que foi o inquérito das fake news, que condenou e perseguiu uma série de opositores políticos de Alexandre de Moraes, ou pior, né, situações em que Alexandre de Moraes agiu contra a vida de determinadas pessoas, quando recusou a domiciliar do Clezão, quando recusou a domiciliar do Daniel Silveira, do agora Jair Bolsonaro. Isso não é tão caro para eles. Agora a gente vê um caso que envolve ali a maior fraude bancária da história do país, um caso que não se construiu da noite para o dia. Quando a gente olha para a história de Vorcaro, a gente vê que ao mesmo tempo que ele ia emitindo essas cédulas falsas, influenciando o mercado financeiro a acreditar na credibilidade do Banco Master, ele ia investindo no STF, ele ia comprando jantar em Nova York, ele ia financiando palestra, ele ia financiando evento. Então, você já pensou a série de pessoas que a gente não tem acesso, que já foram influenciadas ou compradas por Vorcaro? Vorcaro foi o que comprou influenciador de direita, né? Que se posiciona ali com valores da direita, que diz que fala sobre o mercado financeiro, gente que tem credibilidade no Instagram. Vorcaro comprou por 2 milhões de reais, que não é nada no bolso de Vorcaro. Então imagine tudo que ele comprou nas costas. E aí a gente vê esse caso que impacta o mercado financeiro de uma maneira tremenda, está indo 1/3 do Fundo Garantidor de Crédito, todos os bancos privados e públicos, né? Bancos públicos vão pagar por uma dívida absurda. Cadê o investimento externo no Brasil? Vai faltar gente querendo investir, emprego, crédito no Brasil, tudo vai impactar o Brasil. E agora, pela primeira vez, a gente vê eles fazendo alguma coisa. Mas eu não sei, como disse a Fabi, qual é o de fato interesse neles. A gente já sabe do vínculo do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli. Quem mais tem interesse? Eu também queria saber, até se você tiver uma opinião sobre isso, por que o Lauro Jardim diz que os outros ministros do STF gostariam que ficasse nas mãos do Cássio Nunes. Isso aí a gente vai ter que acompanhar nos próximos capítulos. Tem alguma ideia do porquê o Lauro Jardim diz isso? Olha, difícil de... O Cássio Nunes também tem, né? Lembro aqui, por exemplo, a irmã do Cássio Nunes é uma advogada famosa em Brasília e atua em vários casos. Então, eu acho que pode ser um motivo a explicar a atuação do Cássio Nunes num caso como esse, Anne. Mas, Fabi, aproveitando essa pergunta da Anne, também o Deltan lembrou de um caso que chamou a atenção, Deltan, quando o Sérgio Cabral fez a delação, que ele indicou que o Toffoli teria mudado um voto na condenação de um prefeito do município do estado do Rio de Janeiro. E eu me recordo depois de ver o vídeo do julgamento no TSE, e chama a atenção que ele, em sede de embargos de declaração, dos embargos, ele muda o entendimento quanto ao mérito do processo e absolve o prefeito, não lembro qual município agora do estado do Rio de Janeiro, mas... Né, algo atípico. Né? Algo atípico. Muito atípico, ainda mais em sede de embargos de declaração. Fabi, considerando até essa questão envolvendo o Toffoli, você acha que o Daniel Vorcaro, para se salvar, estaria disposto a entregar a cabeça de algum ministro do Supremo? Bom, eu acho, tá? Eu acho que realmente o Daniel Vorcaro, ele foi longe demais. Ele sabe as relações que ele manteve com o próprio ministro Alexandre de Moraes, por meio da sua esposa, do contrato, né, que é um lobby, gente, né? Não tem como falar que é outra coisa, a não ser o pagamento de um lobby, mesmo porque ela não apresentou, né, nada que tenha feito a respeito. O próprio Toffoli, né, começa a ficar perigoso, porque se o Toffoli está querendo proteger o Vorcaro, ele está falhando e falhando muito, está expondo ainda mais, né? Está deixando as coisas mais esquisitas e mais estranhas e chamando mais atenção. Eu também, essa questão do Cássio Nunes, que foi levantada pela Anne, e tem realmente, né, teria o Cássio Nunes, entre aspas, e supostamente, telhado de vidro também. Então, fica sempre pensando se não é isso, né, um alinhar de cordinhas. Vamos pegar essa cordinha aqui, porque aquele fantoche ali não está se comportando muito bem. Então, a gente fica realmente até sem saber o que pensar, porque ter teto de vidro, problemas, né, que realmente pode vir à tona, ao meu ver, todos os ministros atualmente têm, né, não salva um.
E diante de tantas verdades que pode vir através do caso Master, até ligando, eu tenho repetido, inclusive, a ideia que você deu, eu achei uma boa ideia, de unir a CPMI do INSS e com a possível CPMI do Banco Master, porque elas se encontram, né, tem os fundos de pensão, os fundos que foram utilizados que usaram, né, penso eu, até para lavar dinheiro, do pessoal que furtou os vulneráveis, né, do INSS, foram aplicados em fundos. E, às vezes, naquelas gestoras que estão comprometidas também com os fundos fraudulentos do Banco Master. Então, isso aí se liga. Então, agora a gente pensar numa delação premiada, eu já vi uma outra notícia dessa extrema imprensa agora há pouco, dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem, ou acham, ou pensam, ou sei lá o quê, que o Toffoli não vai abrir mão, né, da relatoria deste caso. E aí a gente fica olhando e pensando, mas espera aí, o abrir mão não é uma questão se agrada ou desagrada ministros, ou se eles concordam ou não. A gente já entendeu que realmente eles fazem um protecionismo absurdo, não houve nenhuma declaração de nenhum ministro defendendo o Toffoli dessa vez, mas a gente sabe que no fim, todos se fecham em copas ali para se proteger. A gente viu isso diversas vezes e não seria diferente agora. Você falou de uma ação, também me lembrei que quando foi o julgamento, a definição do julgamento, né, a sentença dada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos Barroso sentado do lado da outra turma e o próprio Gilmar Mendes na primeira fila. Então, isso mostrando a unidade em se proteger, isso mostrando que quem ousa divergir, que foi o caso Fux ali, recebe um tratamento inóspito dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, sendo que a divergência, e muito bem fundamentada, ela deveria até ser enaltecida, porque a gente sabe também que o Supremo deixou de fazer os debates. Então, a gente está com uma visão política do Supremo porque ele se colocou assim. Então, quando se trata de delação premiada, quando se trata... Ele é um potencial, mas aí sim, né, eu acho que aí vai entrar o pânico generalizado em Brasília. Hoje houve o bloqueio lá do Nelson Tenuri de 5,7 bilhões de reais, e eu já vejo que o Nelson Tenuri, já tem esse conceito há algum tempo, ele é a cordinha que movimenta o próprio Vorcaro. Então, o Vorcaro seria, assim, né, se ele fizesse uma delação, ele ia delatar quem está para cima dele e quem está para baixo, e os seus iguais. Fora aí com o potencial de ferir, né, drasticamente os ministros, eu estou pondo no plural mesmo, do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos Toffoli e Moraes já têm ligação com o Banco Master. Então, seria, assim, maravilhoso. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer, porque a negociação não feita às claras, porque tem um sigilo. Esse sigilo que é indevido está nos matando. Obrigado, Fabi. Deltan? Sabe qual que é a minha maior esperança para esse caso não ser enterrado? Minha maior esperança é a CPMI do caso Master ser instalada. Porque aí vem tudo à tona. Aí vão ser uma série de deputados, senadores envolvidos, vários querendo mostrar serviço, trabalhar, é ano de eleição, vários não querendo correr risco, votando para aprovar requerimentos por medo de serem expostos publicamente, num caso que está uniformizando o apoio da imprensa. Então, a melhor esperança para nós é ter uma CPMI que jogue luz e que impeça aqueles que querem engavetar e enterrar esse caso de fazê-lo. Como está acontecendo com o INSS, né, doutor? Se não fosse a CPMI, provavelmente a sujeira já tinha sido varrida para baixo do tapete. Sim, né? Especialmente se o caso tivesse como estava originalmente com o Toffoli. Também. A nossa grande sorte foi que a Procuradoria-Geral da República identificou um erro ali de distribuição, olha só que coincidência, um erro que tinha colocado o caso nas mãos de Dias Toffoli. Quando existem ali investigados, pessoas inclusive próximas, o próprio filho do Lula investigado, né? E o Toffoli, como se sabe, ele querendo recuperar o seu relacionamento com o Lula já faz um bom tempo. E por conta desse pedido da PGR, por uma atuação do então presidente do Supremo Tribunal Federal, esse caso foi redistribuído e hoje está com o André Mendonça, que a gente sabe que é uma pessoa muito técnica, que tem até mestrado fora do país em combate à corrupção, atuou como advogado da União, não só na Advocacia da União, mas na própria Controladoria Geral da União, atuando contra a corrupção, atuou até na própria Lava Jato. A gente fez reuniões técnicas com ele, um cara muito sério, muito técnico, muito correto, e eu não tenho dúvida que nas mãos dele esse caso vai ter um bom encaminhamento. Mas, lembrando, CPMI sempre ajuda, lança luz, faz todo mundo tratar com prioridade e torna público, né? Como disse o Luiz Brandez, dos Estados Unidos, um juiz, a luz do sol é o melhor desinfetante. Nós precisamos
de máxima luz holofote nesse caso, para que esse caso possa ser cabalmente esclarecido. Doutor, você acha que é possível juntar a CPMI do INSS com essa, tendo em vista até que o próprio Banco Master fraudou contratos de crédito para idosos e aposentados também relacionado ao INSS? Eu acho que essa seria a segunda melhor alternativa. Se não for possível instalar uma CPMI própria para o Banco Master, porque os escândalos do Master vão muito além da fraude a aposentados. O escândalo do Master envolve, por exemplo, a falsificação de títulos de crédito que eram criados a fim de justificar operações. A própria empréstimo, compras, seriam venda para o BRB, seria em grande medida lastreado em fraudes contábeis, numa ampliação de ativos baseadas em títulos podres. Nem tudo disso vai lesar aposentados e pensionistas. E mais, os aposentados e pensionistas não são os do INSS, são aqueles que estão vinculados a entidades de previdência privada. Por exemplo, o seu tio, a sua tia, o seu parente que é servidor público municipal de um determinado município, essa pessoa hoje tem um plano de previdência complementar. Nesse plano de previdência, ela faz uma contribuição ou um plano de previdência fechado. E essa pessoa vai fazer uma contribuição, isso vira um bolo de dinheiro que é administrado por uma entidade de previdência fechada municipal. Essa entidade de previdência privada tem o seu líder, o seu chefe, indicado politicamente. E aí a gente vê todo tipo de maracutaia, como a gente vê nas indicações políticas para órgãos públicos. Alguns líderes, isso já foi evidenciado em uma série de casos, tem prova disso em uma série de casos, alguns chefes dessas entidades privadas de previdência, o que eles fazem é receber propina dos bancos, de quem está vendendo título podre, para comprar títulos podres, papéis que não têm fundamento, inflados, falsos. Eles compram 100 milhões e desses 100 milhões isso aí vai virar pó, porque isso aí não tem fundamento, como virou agora no caso Master. Todo mundo que comprou além do limite do fundo garantidor de crédito de 250 mil, e esses fundos investem 100, 200 milhões, esse dinheiro vai virar pó. Mas não virou pó para quem lidera, para quem chefia essas entidades de previdência privada. Porque quando eles compram esses 100 milhões, o banco sabe que isso aí não vale, o chefe da entidade de previdência sabe que isso aí não vale, e desses 100 milhões, 10, 20 milhões vão virar propinas distribuídas no sistema. Para o chefe do órgão de previdência, para quem indicou aquele chefe do órgão de previdência, para as pessoas interessadas em fazer esse esquema rodar e encher seu bolso de dinheiro. Mas, voltando, só para fechar, essas pessoas estão fraudando, então, servidores municipais, servidores públicos estaduais, mas não os do INSS. A CPMI do INSS ela tem uma justificativa para ampliar o seu foco para o caso do Banco Master, dizendo, olha, também houve aposentados lesados. E quando a gente instalou a CPMI, era para verificar aposentados foram lesados. Então vamos focar também nisso. Mas o caso do INSS já é um mundo, ele é uma nova Lava Jato, é um caso extremamente grande. A gente está falando de dezenas e dezenas de bilhões de reais de prejuízo só aí. Então seria você perder um pouco de foco, mas seria melhor perder um pouco de foco e abraçar as duas coisas do que deixar o caso do Master, que precisa de mais luz do que o do INSS, porque o do INSS está em boas mãos no Supremo, com o André Mendonça. Agora, esse caso do Master não, está com o Dias Toffoli, então ele precisa mais ainda de luz lançada sobre esse. Ele, melhor do que não existe nada, seria a CPMI do caso do INSS ampliar seu foco. Mas melhor ainda se ele puder ter duas. Interessante até lembrar, doutor, que não é a primeira vez também que os pensionistas aposentados são lesados no Brasil. Tem um caso célebre do Previ, o Fundo de Pensão dos Carteiros, que no auge até da Lava Jato veio a público a informação de que eles tinham investido o dinheiro dos carteiros comprando títulos da dívida pública da Venezuela. Um negócio surreal, né? Olha que coisa interessante. Justamente o PT que gere tão bem os órgãos públicos, gerencia tão bem os Correios, né, fazendo uma coisa dessa. Pois é. E falando em Venezuela, vamos discutir agora um assunto no campo internacional. O presidente americano Donald Trump iniciou as tratativas envolvendo o governo de transição na faixa de Gaza e convidou o Brasil, por meio do presidente Lula, para fazer parte de um conselho consultivo desse governo de transição. O presidente Lula até agora não deu resposta se aceita ou não o convite feito pelo presidente americano e está ali numa sinuca de bico, não sabe se aceita, agrada o presidente americano e desagrada a sua base, que é contra o Estado de Israel e contra essa solução, né, que foi entabulada ali pelo presidente americano, ou se eventualmente desagrada o presidente americano. Fabi, queria ouvir sua opinião sobre esse assunto, né, envolvendo esse convite que foi formulado pelo presidente americano ao Lula. Ele também convidou o próprio Javier Milei e outras lideranças políticas do mundo nesse conselho consultivo que busca justamente, né, trazer uma solução
para a situação na faixa de Gaza e isso, né, o conflito ali entre palestinos e o Estado de Israel. E colocou o Lula numa bela sinuca, né, diplomática, porque o Lula falou abertamente em relação ao que Israel e os Estados Unidos fez com Gaza. Né? Ele não falou ali, ele falou isso formalmente. O Brasil, diplomaticamente, também condenou. Ele é pró-Hamas. Né? Ele nunca escondeu isso, usava lenço e etc. Criticou o Trump, na pessoa do Trump, né, pelo que foi feito em Gaza, tentando tirar o Hamas lá em Hezbollah também, né, que tem seus tentáculos, mas tirando o Hamas e ainda tentando ter a devolução, né, de quem estava sequestrado vivo e dos corpos, né? Então, isso foi totalmente ignorado pelo governo Lula. Eles só tentaram passar aquela ideia de que era um movimento legítimo o Hamas, e não de que se trata de um grupo terrorista. Né? Então, assim, acho que vai ser um problemaço diplomático, porque junto com isso nós temos também aquele artigo que o Lula fez para o The New York Times, criticando severamente o próprio Trump pela ação na Venezuela. Né? Ele teve essa coragem, essa não é nem coragem, né? Eu acho que a cartilha, né, deles manda fazer isso, mas é sim um problemaço diplomático, e o Trump não é idiota. Então, eu acho, ele também chamou outros, né? Ele chamou o Erdogan da Turquia, chamou pessoas assim que estão na mesma situação do Lula, né? Que ali, quando tem uma química, sai elogiando o Trump, né, o melhor do mundo, mas consistentemente defende a agenda, infelizmente, ligada ao eixo do mal, né, mundialmente falando. Então, isso não é diferente. Fizeram isso, tem a questão também de 1 bilhão, né, para entrar, isso não é obrigatório, mas vai ser assim, tá bom, você quer entrar, Brasil, com que você vai cooperar para a reconstrução de Gaza? É para isso que serve esse conselho. E o Brasil está com severos problemas, né, em todos os lados, justamente por conta do Lula. Então, além do problema diplomático, nós temos o problema de que o problema econômico, né, porque não é o Lula pessoalmente, obviamente é o Brasil. Então, fica toda essa sinuca. E o Lula está demorando para responder. Por que será? Será que se fosse o inverso, se o Hamas tivesse ganho essa parte de Gaza e tivesse que reconstruir, será que o Lula demoraria quanto tempo para responder, né, um chamado do Hamas? É realmente assim, né? A gente sabe que o Brasil, de Lula, tem alinhamento com o Irã, tem alinhamento com a própria Venezuela, que a gente sempre disse. Então, ele vai ter que fazer um jogo de cintura que eu não imagino. E se ele negar também, vai ficar chato, porque tem aquela história que a gente nunca soube por completo, porque foi levantada a Magnitsky em 12 de dezembro de 2025. 12 de dezembro? Não sei, gente, mas é uma data aproximada, que é algo assim que não fecha a conta, ainda mais quando o Lula volta com a devolutiva, que eles se acertaram de combater o crime organizado. É uma piada isso, né? Então, a gente precisa de mais elementos, mas que a sinuca diplomática está estabelecida, está sem dúvida alguma. E, Deltan, você acha que o Brasil vai ser novamente um anão diplomático ou vai decidir participar dessa tentativa, né, de finalmente chegar a uma solução pacífica para esse conflito na faixa de Gaza? Fred, você quer que eu te dê os números da Mega Sena, né? A situação do Lula não está fácil. É difícil tentando se colocar, como os americanos dizem, nos pés dele, nos sapatos dele, e a gente tentar ver o que ele vai decidir, porque realmente ele está numa posição constrangedora. Veja, de um lado, se ele aceita essa posição, ele está se aliando a Estados Unidos e a Israel e vai adotar posições contrárias a todos aqueles dos apoiadores deles, ligados à visão do Irã, do Hamas. Então, o Lula realmente está numa situação difícil, e mais ainda, num contexto de negociação de tarifas com os Estados Unidos, em que agora ele quer agradar o Donald Trump e ter uma boa relação, porque o Trump colocou o bode na sala, tirou o bode da sala, pode colocar de novo, pode ampliar tarifas. Lula vai querer afrontar os Estados Unidos? E como que ele vai reclamar da ação dos americanos e de Israel se ele teve a oportunidade de sentar na mesa e participar das decisões e não fez? E se ele sentar na mesa e participar das decisões, como ele vai reclamar das decisões tomadas afrontando os interesses americanos? Então ele está realmente numa situação muito difícil. Eu não duvidaria que ele simplesmente ficasse em silêncio e torcesse que a situação se resolvesse sem a sua presença e sem a necessidade da resposta dele. Então, olha, se eu for palpitar aqui, Fred,
palpitar sobre o futuro, se eu for tentar adivinhar os números dessa Mega Sena aí, eu diria que o Lula vai enrolar para ver se essa situação não se resolve sozinha. E, Anne, como você acha da participação da ONU, né, qual o papel que a ONU tem? Também, porque o Trump, né, pelo menos nessa questão, ele deixou a ONU meio que escanteada. Você acha que a ONU tem um papel importante a cumprir nessa tentativa de solução pacífica na faixa de Gaza? Perfeito, Fred. Eu até separei aqui um trecho do estatuto desse conselho que foi criado, que diz o seguinte: é um organismo internacional de consolidação de paz mais ágil e eficaz. Ele complementa falando que é necessário coragem de abandonar abordagens e instituições que falharam com demasiada frequência. Ou seja, claramente uma alfinetada para a ONU. E a gente sabe, né, que o Trump ele é um grande crítico da ONU. A gente acompanhou aqui, fez uma transmissão pela Gazeta do discurso do Trump, que foi logo depois do Lula na Assembleia Geral da ONU, em que ele passou boa parte do discurso apontando o dedo para a ONU, acusando, falando que foi criado com determinados intuitos e hoje não são eficazes nem para garantir a qualidade do prédio que estava sediado o evento, que é um prédio que fica em Nova York, nem para isso não era eficaz, fez críticas ali à infraestrutura, à escada rolante, várias críticas. Também passou uma boa parte do tempo falando como ele foi muito eficaz para parar guerras, várias guerras, ele citou ali inúmeros conflitos, a gente destaca alguns que têm mais relevâncias mundiais, mas ele citou, se não me engano, mais de 9 conflitos até aquele momento. Então o Trump ele é contra a ONU, inclusive recentemente os Estados Unidos deixou ali inúmeros, dezenas de órgãos internacionais que têm essa intenção ali de equilibrar, trazer a paz e falar sobre soberanias, etc. E a gente também vê o Trump saindo dessa situação recente da Venezuela, né, em que ele captura um ditador, um narcoterrorista, coloca na cadeia e a primeira coisa que acontece é ele receber uma chuva de críticas de supostos defensores do direito internacional. Ou seja, quando ele cria um conselho liderado pelos Estados Unidos, ele chama ali diversos agentes, ele não chama só pessoas que são aliadas aos Estados Unidos, não, ele chamou o Putin para compor também esse conselho, ele chamou diversos líderes. E aí ele monta esse conselho, coloca no estatuto que tem que ser mais ágil e eficaz, claramente é uma crítica à ONU. E digo mais, isso mostra que a ONU tem sido muito ineficaz para mediar conflitos internacionais. É muito fácil criticar alguém que está interferindo na soberania de outro país e não fazer nada quando se trata de violação de direitos humanos, que acontece na Venezuela. Eu já citei aqui algumas vezes, vou repetir porque é extremamente importante, eu já acionei a ONU, eu já entrei em contato com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos porque eu tenho uma amiga presa na Venezuela e nada adiantou, só relatórios e mais relatórios, mas a gente não precisa de relatórios. A vez que a gente está mais próxima de ver a liberdade dessa minha amiga é com a captura do Maduro, é com o Trump, nas palavras dos defensores do direito internacional, invadindo a soberania de outro país, que a gente sabe que de soberania não tinha nada. Então, Fred, respondendo a sua pergunta, sim, foi uma grande alfinetada para a ONU, mostrando também a falta de relevância da ONU nesses conflitos internacionais. Perfeito, Anne. E vamos tratar agora até de uma matéria que envolve a eleição do Senado em 2026 e a própria Gazeta do Povo fez uma reportagem especial sobre esse assunto. Eu queria pedir para compartilhar, olha aqui, porque a eleição ao Senado em 2026 será a mais significativa da história do Brasil. De autoria do Gustavo Ribeiro, ele destaca o seguinte trecho: para que a força penda ao lado direito, será necessária a eleição de 24 senadores de oposição para formar a maioria de 41 cadeiras. Para aprovar a cassação de um ministro do STF, a conta é mais ambiciosa, 37 cadeiras. Isso porque, nesse caso, é obrigatório ter 2/3, 54 votos, para impedir o ministro da Suprema Corte. Isso, claro, sem precisar depender dos partidos do Centrão. Deltan, como você enxerga essa eleição em 2026 para o Senado? E se você acha que a oposição está dando destaque devido, né, para o peso que essa eleição terá para mudar esse arranjo institucional brasileiro, né, e acabar de vez com a juristocracia no Brasil? Essa é a eleição mais importante das nossas vidas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal eles estão na berlinda, eles já manifestaram isso. Notícias deram conta até de que ministros do Supremo teriam ligado para governadores pedindo que eles se candidatassem ao Senado a fim de neutralizar forças mais à direita, para emplacar outros nomes que possam ser potenciais aliados dos ministros do Supremo. Só isso já mostra a realidade, a preocupação que existe em relação a isso. Mas tem mais um dado muito interessante. Pesquisas recentes, elas mostraram que a população brasileira nunca esteve tão à direita. Houve um pêndulo a partir de 2002,
em que a população brasileira, na resposta a vários quesitos em relação ao posicionamento ideológico, as pessoas migraram para a esquerda até 2012 e depois passaram a migrar para a direita e nunca estiveram tão à direita. Isso se refletiu de modo consistente na votação, primeiro, para prefeitos e vereadores, depois isso se ampliou para a votação a deputados federais e acabou impactando, por fim, nas últimas eleições, a eleição para governadores e senadores. Nunca o povo brasileiro votou tão à direita. E a nossa expectativa é de que esse pêndulo possa continuar indo à direita nessas eleições agora de 2026. Em relação à discussão sobre a presidência da República, a realidade é mais complexa, porque envolve mais personalismo, agora não com impacto menor, porque o novo presidente da República ele vai escolher muitos ministros no STF, no STJ, no Tribunal de Contas da União, que vão continuar decidindo e tendo impacto sobre as nossas vidas, não só nos próximos 4 anos, mas nos próximos 40 anos. Então, a eleição presidencial é essencial, mas ela envolve um grau de personalismo, de empatia, de características pessoais muito maior do que as outras eleições para deputado e senador. No que toca a deputado e senador, as pessoas tendem a se alinhar mais em blocos ideológicos. E o Brasil ele nunca esteve tão polarizado quanto esteve ao longo da sua história. Isso reflete um cenário que não acontece só no Brasil, é um cenário mundial. A gente ainda vai conversar hoje sobre as eleições de Portugal, que foi um dos últimos países europeus a chegar a essa polarização. E ela também chegou ao Brasil. O Brasil está refletindo uma tendência mundial de polarização. E a grande questão que fica não é se a gente vai eleger uma maioria de senadores à direita dentre os 54. É qual vai ser a proporção dessa maioria. Dentre esses 54, eu arriscaria dizer que vai ter uma tranquilidade de uma eleição de 27 à direita, mas a questão é, nós vamos alcançar os 37 que, como apontou a coluna da Gazeta do Povo, a reportagem da Gazeta do Povo, são necessários para a gente avançar para um processo de impeachment e para a gente ter uma folga. Será que a gente não vai eleger um número maior? Talvez 40, 42, porque a gente sabe que alguns desses vão ter rabo preso, vão ser de direita no discurso, mas na prática eles vão se acovardar. Será que a gente vai conseguir a maioria necessária? É agora uma leitura de cenário clara que a gente precisa ter para que a gente possa agora arregaçar as mangas, trabalhar e buscar a eleição de pessoas que sejam alinhadas com os valores, com a visão, com os princípios que a população brasileira já revelou ter nas urnas e também tem revelado nas pesquisas. Então, Fred, eu tenho uma boa expectativa para esse ano de 2026. A gente precisa trabalhar duro para a eleição presidencial, essa é mais complexa, especialmente considerando o índice de rejeição dos candidatos. Se você pega Lula, Flávio Bolsonaro, tem um alto índice de rejeição, o que torna aí, vai ser, como dizem os americanos, um close case, um caso aí de pequena diferença, provavelmente. Agora, quando a gente vai para o Senado, eu estou bem mais otimista, mas eu quero que o resultado me surpreenda mais ainda do lado otimista para nos dar uma tranquilidade, uma folga para a gente avançar as pautas centrais para o Brasil. Perfeito, doutor. Iane, você acha que a oposição está dando a importância devida para essa eleição do Senado e o destaque que ela merece para o eleitorado? Eu acredito que sim, faz um tempo já que se falam sobre isso, inclusive antes da prisão do Bolsonaro. Eu lembro que esse foi um dos assuntos levantados pelo Lula, né, sobre a eleição do Senado, como ele acionou as lideranças dele, falando que é importante. E aí, Fred, eu estava esse final de semana num curso no Rio de Janeiro, até a gente conversava sobre isso, e conversei com um cientista político lá, que é venezuelano, e perguntei para ele se ele acha que o Brasil está no caminho de se tornar Venezuela. E a resposta dele é que ele entende que não vai acontecer na mesma intensidade, porque a gente aqui tem um Congresso. Eu sei que o Congresso às vezes muito nos frustra, né, com várias decisões equivocadas, mas se a gente olha para tudo que o Congresso foi um Congresso de oposição, um Congresso que barrou o aumento de imposto, que abriu o CPMI para investigar casos de corrupção do INSS, que pressionou o governo, então foi um Congresso que atuou. E aí, quando ele me trouxe essa informação de que ele vê que o Congresso pode ser uma saída, eu compactuo completamente com o que diz esse editorial da Gazeta, essa matéria da Gazeta, que a eleição do Senado é extremamente importante para a gente garantir um mínimo de equilíbrio entre os poderes, de separação entre os poderes. Porque hoje, como a gente comentava na primeira pauta, o STF e o governo federal atuam quase que junto, né? Que é a tese que a Fabi trouxe, da tentativa de pouparem o Lula e por isso escanteiam o Dias Toffoli. Então é uma mistura por si só. Teve um levantamento recente não, mas faz um tempo da AGU, mostrando que o STF tem ali 89% das decisões alinhadas com o governo federal. E a gente não precisa nem desse dado para saber que há um alinhamento. Então,
o Congresso tem que ser a nossa saída. Você leu ali os dados para impeachment de ministro e para várias ações importantes. O Senado é chave, é um ano que a gente vota em 2 senadores, então dá para ter uma renovação extrema em todos os estados e que a gente consiga fazer as decisões certas, né? Que elejamos bons senadores em todos os estados, isso aqui é difícil, mas cada um tem a sua responsabilidade aí de passar a palavra para frente e conseguir influenciar mais pessoas. Fabi, o Deltan falou, né, e mencionou o caso de senadores ou parlamentares em geral que se elegem com uma pauta, mas no fundo são oportunistas que só se elegem com essa pauta e depois ao longo dos mandatos se esquecem das pautas que foram defendidas durante as campanhas e, né, adotam outras posturas. Um caso notório é do senador Romário, que se elegeu com apoio do presidente Bolsonaro, foi eleito e você vê que as pautas mais sensíveis, como a própria questão da anistia ou do impeachment, o Romário sumiu e até agora pediu licença do cargo, inclusive. Você acha que dos nomes que estão sendo ventilados, vou citar aqui alguns, né? Michele Bolsonaro, do Distrito Federal, Carlos, Santa Catarina, o Marcel Van Hatten, no Rio Grande do Sul, desses nomes aí que estão circulando, o estado de São Paulo, até se eu acho que você pode analisar mais especificamente, né, dos potenciais candidatos em São Paulo, são nomes que podem representar aí uma guinada no Senado para fazer freio aos abusos do STF? Sem dúvida alguma, a gente precisa, é uma eleição importantíssima ao Senado, isso ninguém tem dúvida. O duro é fazer já a checagem desses pré-nomes. Tem nomes que realmente a gente se pergunta, será que ele vai ser leal ao que ele se propôs, que é defender valores, que é brigar pela legitimidade, né, pela retomada da institucionalidade no Brasil, da legalidade, voltar que o Supremo Tribunal Federal seja um órgão respeitado, né? Isso é o controle de constitucionalidade, quem faz é o Senado, então essa é a importância. Tem nomes que a gente realmente fica preocupado. Em São Paulo, por exemplo, o cenário está bem nublado ainda, porque tem, infelizmente, né, a indefinição em relação ao Tarcísio, ele falou semana passada lá que ele apoia o Flávio, mas está esquisito isso. Né, não está contundente, ele não falou ainda abertamente que ele vai ser candidato ao governo de São Paulo. E por que ele é importante para São Paulo? Porque aí você analisa, é o Derrite que pode sair candidato, quem são os candidatos, mas precisa avaliar Senado Tarcísio, porque tudo muda. Né, até pensamento num governo futuro, tudo muda os nomes. Então, eu acho que é preciso discutir muito bem. Tem a questão dos caciques partidários, que são um grande problema, não somente em relação ao Senado, são eles que escolhem os nomes ao Senado, são eles que escolhem os nomes que vão serem postos à prova aí pela eleição como deputado federal, estadual e até vereador. Então, isso é um problema crasso, né? Ter muito poder concentrado na mão de caciques partidários. E não existe um partido no Brasil que não tenha, né, essa explicação e essa coisa de poder, né, de mostrar poder. Eu sei aí que tem na bancada o pessoal do Novo, mas precisa muito ainda, porque na prática a gente tem nomes, né, e precisa realmente ter uma política onde você veja resultados. Então, nomes assim como Marcel Van Hatten, por exemplo, que é do Novo, a gente não tem um A para dizer dele. Ele foi espetacular sendo deputado. E eu acho sim que é um bom nome, por exemplo, do Novo, né, para chegar a Senado pelo Rio Grande do Sul. Mas Michele Bolsonaro também é um grande nome, porque está alinhado ao que se pensa. Tem a Bia Kicis, que também, assim como o Marcel, quando eu penso em bons resultados como deputado, eu penso na Bia. Ela foi uma excelente deputada, ela merece, né, ir ao Senado. Alguém que também conhece sobre leis, vai conseguir fazer um trabalho muito bom. Né? E nós temos nomes hoje que vêm se destacando no Senado. Então, por exemplo, Magno Malta é um nome que se destacou, né? Que ele está lutando demais para as coisas ficarem certas. E o que você falou do Romário, nós temos inúmeros exemplos. Aqui em São Paulo tem o falecido Major Olímpio, que se distanciou completamente da agenda que ele tinha se eleito. Faleceu na época do Covid. E nós continuamos com os problemas. O Romário é um absurdo, ele está de licença este ano inteiro, e diz os bastidores que ele tem projetos por conta da Copa. Então, gente, aonde está o alinhamento não somente com que ele se elegeu, mas o comprometimento com a população brasileira? E duro que essas pessoas, o Romário deve ficar até 2030, se eu não errei a conta. Então, gente, é muita coisa. Então, o Senado, por ter um mandato de 8 anos, é muito importante que essa pessoa passe, né, no crivo
dos valores e das pautas a serem defendidas. E pautas que estão entrando agora novamente, ainda bem, que é não ter impunidade no Brasil, porque isso está cansativo, e voltar à pauta anticorrupção. Olha os 2 casos mais emblemáticos agora do momento, que é a CPMI do INSS e o caso do Banco Master. As 2 passam por isso. Anticorrupção, que tem que voltar a pegar pesado, e a impunidade. O Brasil está cansado de ver gente inocente sendo punida e gente verdadeiramente culpada sendo protegida pelo sistema. Obrigado, Fabi. E falando em futuro da direita, nesse último final de semana tivemos eleições presidenciais em Portugal com a direita portuguesa em ascensão. Depois de 40 anos, há segundo turno nas eleições presidenciais em Portugal e o candidato André Ventura, fundador e líder do partido Chega, chegou ao segundo turno, juntamente com António José Seguro, que foi secretário-geral do Partido Socialista Português, estava afastado da política desde 2014, resolveu sair candidato e se sagrou ali, está em primeiro lugar nessa eleição com 31% dos votos e vai concorrer contra André Ventura. Deltan, como é que você recebe essa notícia, né, do André Ventura e o partido Chega em ascensão em Portugal, né, e o que ela significa, né, para a direita europeia, mas também para a direita, acho que no mundo todo? Como é que você analisa esse cenário dessa direita em ascensão em Portugal? Sim, a Europa foi um dos últimos países europeus em que chegou essa divisão clara entre direita e esquerda. O André Ventura ele representa uma direita conservadora, ele é classificado dentro de Portugal pelos seus opositores, pelos outros partidos como extrema-direita, mas ele rejeita essa classificação. Ele fala, não, eu sou uma direita autêntica. E ele trouxe para o debate alguns temas centrais para a direita na Europa. Ele trouxe a questão da segurança pública, ele tem propostas mais arrojadas nessa área, como a esterilização química de abusadores, de criminosos sexuais. Ele traz a pauta da imigração de forma muito forte e isso encontra uma ressonância na sociedade portuguesa, onde 68% das pessoas acham que as regras de imigração elas são muito abertas. Vamos lembrar que a imigração traz uma questão de identidade que é fundamental, identidade de um povo, especialmente na Europa, em que existe aí uma grande imigração de pessoas que têm uma cultura muitas vezes islâmica, que difere da cultura majoritária europeia, que é uma cultura cristã. Então existe uma questão identitária forte, uma questão nacionalista, e essas são pautas centrais desse partido do André Ventura. Do outro lado, nós temos pautas que discutem temas como habitação, temas como atendimento social às pessoas mais vulneráveis, tem a pauta do custo de vida que está sendo defendido pela alternativa, que é o Antônio Seguro. O que aconteceu nessa eleição? Você vê que o Antônio Seguro ele conseguiu 31% dos votos, e o André Ventura conseguiu 24% dos votos. E quem que vai ganhar? E vamos lembrar, o Antônio Seguro é do PS, o Partido Socialista. Esse partido na centro-esquerda, e ele busca dizer que eles estão unificando aí uma frente democrática. É um pouco do discurso replicado do que aconteceu em Lula contra Bolsonaro, em que Lula disse que era o defensor da democracia. O Antônio Seguro está se colocando nessa posição de defensor da democracia, chamando o André Ventura de antidemocrático. Então, o Antônio Seguro se coloca na posição de defensor da democracia, buscando dizer que ele seria o salvador da democracia, uma mistura de Lula com Alexandre de Moraes. E os outros votos foram para onde? Afinal de contas, ao longo de 40 anos, como bem colocou o Fred aqui, você não teve um segundo turno. Eles chamam lá de volta em Portugal. Primeira volta, segunda volta. Você não teve segunda volta. Para não ter segunda volta, precisaria passar de 50% dos votos. Mas veja, os dois ficaram longe disso. Antônio Seguro, 31%, André Ventura, 24%. Para onde foram os outros votos? Em terceiro lugar ficou o João Cotrim de Figueiredo. E é importante a gente saber isso para ver para onde vão migrar os votos na segunda volta, que está marcada agora para 8 de fevereiro. O João Cotrim Figueiredo, ele é da Iniciativa Liberal. Ele conseguiu aí 15% a 16% dos votos. E ele ficou voto a voto com o André Ventura. E ele é desse partido um pouco mais aí, que mistura algumas pautas progressistas, algumas pautas mais à direita. Ele ficou até o último momento aí, voto a voto, cabeça a cabeça com o André Ventura, e ele era a esperança de que se pudesse ganhar do Partido Socialista no segundo turno. As pesquisas, com base nas pesquisas, a análise diz o seguinte: a rejeição do André Ventura, que é esse líder do Chega à direita, ela é muito grande. Isso indica que no segundo turno ele tende a perder do Antônio Seguro. Mas, se tivesse ganho em primeiro turno, se tivesse competido, se tivesse entre as duas primeiras opções, o João Cotrim,
era bem mais provável que ele herdasse os outros votos das pessoas de centro-direita e que ele vencesse uma eleição no segundo turno do partido de esquerda. Em quarta posição ficou o almirante Henrique Gouveia Melo. É muito interessante porque ele ficou com 12% dos votos, mas ele largou na frente dos outros. Ele é um candidato independente, fez uma candidatura independente dos partidos e ele largou na frente de todo mundo. Ele é alguém que atuou de modo muito forte na época do Covid, com a questão da logística, e ele ficou na frente, mas a partir dos posicionamentos políticos dele, dos debates, ele foi desidratando e acabou aí em quarto lugar. E, por fim, em quinto lugar, dentre os mais relevantes, porque os outros 6 candidatos não somaram aí 2% dos votos, mas os 5 primeiros foram os mais relevantes. E em quinto lugar ficou Luiz Marques Mendes, do PSD. O PSD é o partido do governo, então surpreendeu que o Luiz Marques Mendes ele tenha ficado em quinto lugar e não nas primeiras posições. Ele é o partido do governo no sentido que é o partido que hoje tem o primeiro-ministro. Tá? E a gente está falando de eleição presidencial. Vamos lembrar como é que é o Portugal. Portugal é um país semipresidencialista. Ele tem um presidente, mas o presidente tem, claro, seu papel, tem um impacto no país, mas o presidente ele não governa. O presidente escolhe um primeiro-ministro e esse primeiro-ministro governa. Em geral, os presidentes, vários deles até se afastam das atividades partidárias para ele ter uma atividade suprapartidária. Ele funciona muito mais como um árbitro, muito mais como um poder moderador. O presidente ele indica um primeiro-ministro, ele escolhe esse primeiro-ministro numa assembleia, num parlamento. Diferente do Brasil, que a gente tem Senado e Câmara, lá o parlamento é unificado. Tem 230 cadeiras, diferente das nossas 513 mais 81 na Câmara e no Senado. Lá são 230. E para vocês terem noção de como o partido Chega, do André ele cresceu, do André Ventura ele cresceu, para vocês terem ideia, saiu nas últimas eleições de uma vaga no parlamento para 60 vagas no parlamento. 60 de 230, a gente está falando aí de um quarto aí do parlamento. Então é muito significativo o crescimento do Chega, mas ao mesmo tempo, lembre, o Chega tem uma alta rejeição, o que indica que ele tende a perder em segundo turno. Esse é o contexto das eleições que é importante para a gente discutir um pouco do significado, mas eu vou deixar agora para a minha segunda volta, não o segundo turno da eleição portuguesa, que eles chamam da segunda volta, mas para a minha segunda volta no comentário. Perfeito, Deltan. E até é importante, acho que esclarecer um pouco do contexto português. Eu digo isso porque eu morei lá em 2018, 2019, estudei na Universidade de Lisboa e conheci o André Ventura justamente no momento que ele estava recolhendo as assinaturas para fundar o Chega no início de 2019. E o cenário português, ele se assemelha em alguns aspectos ao cenário brasileiro. Você tinha 2 partidos que dominavam hegemonicamente o país, desde a redemocratização em 76, quando você tem as primeiras eleições presidenciais, que são o PS, o Partido Socialista, e o PSD, que é o Partido Social Democrata, que se assemelhava àquele domínio do PT e do PSDB no Brasil. Quando surge, de fato, uma direita, e essa direita nascente com o Chega, você gera ali um desarranjo político-partidário e uma forte reação midiática, porque o cenário de imprensa em Portugal é muito similar ao cenário da imprensa no Brasil, de uma imprensa ideologicamente enviesada. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive. Os portugueses têm informações do Brasil, principalmente pela SIC, que é a maior canal de TV privada do país. E a correspondente da SIC no Brasil, você pega as pessoas que ela entrevista, geralmente deputados do PSOL, então a informação que chega do Brasil para Portugal, em geral, essa é a informação enviesada e a visão de mundo que se transmite aos portugueses do que acontece no Brasil é sempre sob essa lente, né, do PSOL e dos militantes da extrema-esquerda brasileira. Da mesma forma, lendo o noticiário hoje sobre a repercussão da vitória parcial aí do André Ventura de chegar no segundo turno, que é um marco histórico, você vê a imprensa brasileira retratando o André Ventura como um radical de direita, ou da ultradireita, ou da extrema-direita, quando as pautas defendidas por ele em Portugal se assemelham às pautas dos partidos hoje desse movimento nacional populista em outros países da Europa, como é o caso do Vox na Espanha, da AfD na Alemanha, justamente partidos que buscam, especialmente na questão migratória, estabelecer um maior controle migratório. E um dado também que tem que ser considerado
O André Ventura se sagrou vencedor, por exemplo, no Brasil e no estrangeiro em geral. Ele foi o candidato mais votado, com 48% ali na média de votação, o André Ventura. Então, acho interessante fazer até esses esclarecimentos, porque a gente vê muito, né, um debate enviesado e como a informação não chega às vezes, né, pelas fontes mais críveis, a gente vê uma distorção do que acontece em Portugal, e muito dessa distorção, também como acontece no Brasil, por uma distorção midiática. Anne, eu queria ouvir tua opinião também sobre a eleição do André Ventura. Como é que você, né, qual o impacto que você acha que ela pode ter, não só, né, para Portugal, mas até para o Brasil, que eu lembro aqui o André Ventura se posicionou claramente em relação ao Lula, chamando o Lula de ladrão, inclusive corrupto. Em relação a Alexandre Moraes, ele apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República Portuguesa, que ele dizendo, olha, a gente não quer que o Alexandre Moraes seja permitido de ingressar em Portugal. Perfeito. E ele cita, inclusive, a questão da Lei Magnitsky, das sanções da Lei Magnitsky contra o Moraes. E no caso do Gilmar Mendes, ele também falando que ia investigar o Gilmar Mendes e a atuação do Gilmar Mendes em Portugal. Como é que você vê, né, esse posicionamento do André Ventura em relação ao próprio Brasil? Perfeito, ele fez todos esses posicionamentos no Gilmar Palusa, inclusive viralizou bastante a fala dele. O André Ventura, como disse o Deltan, tem uma grande rejeição em Portugal, mas, como você me perguntou sobre o Brasil, eu acho que uma pauta importantíssima da gente falar, que vai impactar os brasileiros agora, é em relação à imigração. Portugal tem em torno de 10 milhões de habitantes, sendo que 10% são brasileiros. A gente tem quase 1 milhão de brasileiros morando em Portugal. E o partido Chega, ele tem uma postura muito rígida em relação à imigração, assim como, por exemplo, também é o Trump. Então, essa tem sido uma das críticas contra ele, aqueles, claro, os imigrantes que moram lá. E, por outro lado, a gente está falando de um socialista, né? Quem ganhou ele é socialista, e aí a gente tem algumas medidas, por exemplo, controle de preço em relação a aluguel, que é defendido pelo Partido Socialista, que é vencedor da eleição. Essa é uma das principais pautas, porque Portugal vive uma crise grande de imigrantes, no sentido de que muita gente está indo para lá, é um país da Europa, ainda que não dos melhores, né? É um dos mais pobres da Europa, mas tem muitos imigrantes indo para lá, e aí o preço dos aluguéis sobem, porque há mais demanda, e uma das ideias, das iniciativas é justamente o congelamento de preço. Então eu vejo que essas duas pautas impactam bastante, principalmente os brasileiros, quando se fala em imigração e em aluguel também, porque os brasileiros vão precisar de aluguel para morar lá, é um ponto a ser destacado. Mas claro, a gente está falando de um país que o debate ideológico é muito maior do que existe no Brasil. Lá, quando você assiste os debates de televisão, eles de fato discutem o que é socialismo, liberalismo, eles entram na essência dessas ideias. No Brasil é só da porta para fora, né? Só algumas pessoas que falam sobre. Então, quando a gente fala de uma pessoa que tem viés socialista, defende o socialismo na raiz, que é o aumento do Estado, aumento de imposto, aumento de tributo cada vez mais. Então, sempre é a pior saída votar num candidato socialista. Então, nesse caso, eu torço pela vitória do André Ventura, com toda certeza. E aí, só para finalizar, você trouxe ali alguns dados, né, sobre o terceiro colocado, que é o João Cotrim. Ele é da Iniciativa Liberal, e aí a gente tende a achar que os votos vão ser automaticamente para a direita. Só que a gente até conversava antes, né, Fred, que a Iniciativa Liberal de Portugal é diferente do que a gente fala de liberal aqui, é um liberal muito mais progressista. Então, embora defenda a redução do Estado, tem várias pautas mais que são associadas à esquerda, que a Iniciativa Liberal defende. Então, não vai automaticamente esses votos para o Chega, porque tem muita gente que discorda, porque considera conservador, etc. E aí também a gente discutia que João Cotrim não tomou um posicionamento de apoiar André Ventura. Eu sigo algumas pessoas de ambos os lados, vi muita gente se posicionando, mas o João Cotrim, que é o líder que deveria se posicionar, não se posicionou até agora. Então talvez isso impacte bastante, né, Fred? Pois é, Anne, ele é um pouco o que os americanos chamam de left lib, né? É o libertário esquerdista, e é muito comum essa... Eu estive num evento lá da Iniciativa Liberal, conheci o João Cotrim, ele era candidato para disputar o parlamento da União Europeia, acho que até foi eleito, inclusive. Conversei com ele e é muito curioso, as pautas assim com bandeiras LGBTs, embora falem de redução do tamanho do Estado, são pautas que no Brasil a gente não enxerga essa correlação. E lá a Iniciativa Liberal defende exatamente isso. Assim, ele até não se posicionou, mas ele disse expressamente que ele não quer ver o Ventura como presidente. O que é ruim. Ele falou assim, olha, não vou apoiar, não endossou, não disse vou fazer parte de um governo, estou fazendo parte da candidatura de alguém, mas ele disse que ele não queria um Ventura como presidente. Eles estão mais ou menos pintando, para facilitar, para você guardar aí, eles estão pintando Antônio Seguro como alguém seguro para o país, como alguém tradicional, como alguém que não vai gerar um caos, não vai ter nenhuma ideia diferente, e eles pintam o André Ventura como uma aventura.
eles pintam o André Ventura como se fosse alguém que fosse adotar aí medidas mais drásticas, que fosse fazer alguma coisa mais revolucionária, algo muito diferente. Isso é o modo como eles tentam pintar. E achei interessante que você trouxe, e primeiro eu queria reconhecer aí teu estudo fora numa das maiores universidades do mundo, Fred. Sim. Eu não sabia isso, do teu histórico, do teu passado aí. Sim. Achei super bacana essa tua passagem aí pela Universidade de Lisboa. E pelo que você falou, o que parece é que eles pintam o Partido Socialista como um partido de centro-esquerda, eles nem falam que é esquerda, eles falam que é de centro-esquerda, e o PSD como um partido de centro-direita, mas pelo que você está falando, é um teatro das tesouras, aí PT versus PSDB, é mais ou menos isso? Com certeza, E as pessoas, eu fui entender isso melhor quando cheguei lá e fui morar lá, e entendendo justamente isso, que você vê que era muito parecido de fato, que eles divergiam muito pouco quando iam implementar os programas de governo nas questões principais, assim, no fundo estavam defendendo as mesmas causas, e a única divergência entre os partidos era a questão mesmo da crise fiscal do país, que o Pedro Passos Coelho, no início dos anos 2010, ali, ele acabou fazendo um grande programa de reforma fiscal de Portugal, naquele cenário em que a Grécia estava também em crise, como fez o Fernando Henrique aqui, né? Todo o programa de lei de responsabilidade fiscal, privatização das estatais que davam prejuízos enormes, questão da telecom, dentre outras áreas. Então era mais uma diferença de gestão e não tanto de propósito e de causa, né, da forma como eles iam implementar essas políticas. E até me parece que o único candidato que teria a chance real de ganhar essas eleições presidenciais no primeiro turno seria o Pedro Passos Coelho, que pela reforma fiscal que ele fez de Portugal, ele salvou o país da bancarrota, e ali ele tem um apoio que passa, independente de ser ali socialista ou de outras correntes, dentro da própria direita, e o próprio André Ventura, inclusive, dentro do PSD, porque o André Ventura foi militante do PSD. Ele chegou a concorrer, inclusive, para a Câmara Municipal de Loures em 2017, ele se elegeu e ele sai do partido em 2018 pela insatisfação dele com a questão da migração e tal, e algumas críticas que ele fazia aos ciganos lá em Portugal, e a questão do assistencialismo, nesse ponto específico, mas ele era um apoiador também do Passos Coelho, e se o Passos Coelho tivesse saído candidato, muito provavelmente ele teria ganhado essa eleição em primeiro turno, ou primeira volta, como você bem falou, em Portugal, só que ele não quis porque a esposa dele faleceu de câncer, ele ficou meio desgostoso da política e resolveu sair e se voltar para sua vida privada. É uma pena porque, na minha opinião, ele é o maior político português hoje, assim. Apesar de eu gostar também do André Ventura, eu acho que como presidente, o Passos Coelho seria um presidente melhor. E, Fabi, queria ouvir também a sua opinião aí sobre o cenário português e sobre essa questão da migração também, que a gente sabe que hoje grande parte desses partidos da direita europeia tem essa questão, né, da migração como uma questão central das suas pautas, né? Porque realmente está incomodando a população, né? É uma pauta extremamente popular. É difícil lidar, né, com uma imigração completamente desorganizada e a forma, né, que fizeram na Europa toda, né, tem lugares que nem parecem mais aquele lugar justamente pela mudança dos imigrantes que estão ali. Depois dessa aula, né, que tivemos aí sobre Portugal, de vocês três, a única consideração que eu tenho a fazer é que realmente é para presidente, né? Então, pode ser que o André Ventura esteja de fato mirando na eleição de primeiro-ministro, quando for formado ali o Congresso Nacional deles, né? Então, é preciso essa força também. O partido Chega tem capilaridade para fazer cadeiras, né? Mas é precisar fazer igual o Brasil, né? O pessoal tem que se juntar para um bem comum para derrubar a esquerda guerrilheira ou a esquerda sindical ou a esquerda woke, mas essa esquerda, né, que incomoda no Brasil e em Portugal, é a mesmíssima. Mas às vezes eu me pergunto, até que ponto também, não falando do André Ventura propriamente dito, mas qual o jogo de Portugal, e aí fica a pergunta para vocês aí, sabem tão bem, qual o jogo de Portugal em relação a um possível teatro das tesouras, né, que a gente já teve aqui no Brasil entre PT e PSDB. Obrigado, Fabi, agradecendo já também pela sua participação no programa de hoje. Sempre uma satisfação contar aí com a sua participação. Eu que agradeço a você, Fred, a você, Anne, ao Deltan, e obrigado a todos que estiveram conosco aqui na audiência. Não esqueçam de assinar então a Gazeta, pode mirar a tela do seu celular para o QR Code, aproveita a oportunidade de nos ajudar, essa mídia que tem coragem de falar a verdade, mídia independente, que realmente tem mais de 100 anos, tem muita gente que não sabe, né? Mas a Gazeta é tão consolidada que é centenária, então prestigie o nosso trabalho e o trabalho da Gazeta, que você não vai se arrepender.
Isso aí. Obrigado, Fabi. Deltan, obrigado pela sua participação também. Sempre uma satisfação aí poder contar, né, com os seus comentários. Eu que agradeço, bom demais, e melhor ainda quando a gente aprende com alguém que viveu em outro país, viveu a realidade, sabe muito, bom demais para a gente ouvir, aprendo com todos vocês. Obrigado também, Anne. Grande abraço, Fabi, excelente semana. Eu vou trocar com a Fabi não vai estar amanhã, ela vai estar na quarta e eu vou estar amanhã, né, Fabi? Obrigado pela gentileza de trocar, me facilitando aí a organização da minha semana. E um grande abraço à nossa querida audiência. Ótimo. Anne, obrigado também, excelente sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer, e amanhã estarei aqui no Café com Gazeta logo cedo. Não sei se a Fabi me acompanha, mas vai estar aqui, Fabi? Então nos vemos amanhã às 7 da manhã aqui. Isso aí. Tô sim, Gil, tô com você. Ótimo. Tô com Maravilha. você no Café com Gazeta. Assista também, né, o Café com a Gazeta todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, o Sem Rodeios, da 1h30 às 4h30 da tarde, e o nosso última análise, né, das 7 horas da noite às 8h30. E, como a Fabi bem disse, assine também a Gazeta do Povo, um jornal de excelência, com excelente time de colunistas, conteúdo exclusivo, informações sempre atualizadas. E há uma promoção imperdível da Gazeta do Povo de começo de ano. Por apenas R$1, pagando R$1 nos 6 primeiros meses, você acessa todo esse conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo. Você pode acessar seja pelo QR Code, pelo link no chat ou pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1 e você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Ficamos por aqui. Amanhã estaremos aqui novamente no programa Última Análise às 7 horas da noite. Um forte abraço a todos.